Porque se eu nego a historicidade do Gênesis, então a morte, o sofrimento fez parte do plano de Deus para esse mundo. Eu acho engraçado que tá caindo a ficha, parece, né? Parece que tá caindo a ficha nele, assim. Morte sempre existiu, amigo. A morte sempre existiu. A morte sempre fez parte do ciclo de vida e é o que movimenta a nossa vida. Porque Jesus tratou o Gênesis como história real. Quando Jesus foi falar da ética do casamento, ele falou assim: Porque ele não sabia da realidade. Ele era só um judeu do século I, um palestino do século I, e ele não sabia que não havia existido Adão e Eva e a Arca de Noé. Rodrigo, você citou Adão e Eva, né? Realmente existem provas que Adão e Eva existiram ou são apenas figuras simbólicas? eu posso responder isso de três maneiras. Claro. Eu posso Não há provas que Adão e Eva existiram, não há evidências que Adão e Eva existiram. É impossível que Adão e Eva tenham existido em qualquer momento da nossa história, e a história é claramente apenas uma cosmogonia mesopotâmica que já era contada antigamente, inclusive por outros povos antes dos judeus, mas que tem como objetivo, na verdade, falar sobre idolatria, sobre como Deus pensa, como o mundo começa, como as escolhas são instituídas no nosso mundo, e absolutamente nada de real. Mas esse é o Ateu Refuta, e nós estamos aqui hoje para refutar ninguém mais, ninguém menos do que um dos mais pedidos aqui do canal, Rodrigo Silva, um pastor adventista que trabalha com arqueologia, trabalha com teologia, mas principalmente com apologética, defendendo a fé cristã. Vamos começar, porque esse foi um dos meus temas no 20 contra 1, 20 cristãos versus um ateu, ou melhor, um ateu versus 20 cristãos, e eu estudei bastante sobre esse tema. Eu tenho muito material aqui que eu acabei não usando lá nas discussões, porque elas ficaram muito na ideia de que, mas ninguém acha que realmente existiu. Alguns deles defenderam que existia, mas muitos deles tentaram se escapar da pergunta. O Rodrigo Silva não vai, então vamos ver o que ele vai dizer. Não se esquece de deixar um like no vídeo, comenta aqui embaixo quem você quer que eu refute aqui no canal. Traz pra mim, deixa aqui as referências, deixa aqui o link. O link não dá pra colocar, mas você pode colocar o nome do vídeo e eu vou atrás pra dar uma olhada também. E se você quer ser membro do nosso canal, a partir de R$5 por mês, você pode ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp e a muito conteúdo que vai primeiramente pros nossos membros e depois pro resto de vocês. posso responder de uma maneira ateia, falando, não, tudo isso é conta carochinha. Eu posso responder de uma maneira teológica progressista, dizer, não, Adão e Eva é apenas um mito, é uma novela, é uma novela da criação, mas não foi daquele jeito, não existiu esse casal. Ou eu posso responder de uma maneira audaciosa, falando, não, a história bíblica é real. Primeiramente, assim, não é que é uma versão ateia, responder de uma forma ateia. Nós estamos falando de uma forma científica. Então, sim, nós temos que responder de uma forma científica. Evidenciar as coisas é baseado naquilo que a gente tem evidências que podem acontecer. A gente sabe que é impossível que um casal só tenha populado o mundo inteiro, né, gente? Não é possível com a deterioração genética que aquele casal praticando incesto brutalmente com seus filhos fosse sobreviver mais do que 2 ou 3 gerações. Os alelos de doenças que eles carregam, e não adianta dizer que naquela época não tinha doença sim. Nós temos inclusive evidências de homens das cavernas e animais de 10, 13 mil anos atrás com tumores. Então isso já fazia parte do nosso corpo, já fazia parte das nossas características humanas. Então não haveria como não ter degeneração genética, e não é à toa que logo depois, na história bíblica, Deus vai proibir o incesto, porque as pessoas sabiam o que ia acontecer se eles continuassem praticando incesto. Então não é uma questão ateia, é uma questão científica. Se as pessoas, os demais ali da teologia da liberdade, as pessoas mais liberais, como ele disse, é mentira também. O John Walton é um fundamentalista cristão, ele é um cara que acredita na inerrância da Bíblia, e ele entende que a cosmogonia do Gênesis é apenas uma metáfora, é apenas uma ilustração, é uma coisa mais simbólica do que necessariamente aconteceu exatamente aquilo que está descrito na Bíblia. Essa visão literal da Bíblia é um problema. Eu já falei no debate, mas eu continuo reiterando. Levar a Bíblia como se fosse a realidade faz com que vocês comecem a questionar a realidade, e daí para negar a ciência, um passo. Por isso que a gente não pode cair
nesse papo mole, nesse papinho leve de que ele tá tentando dar aqui de ser audacioso e dizer que isso aconteceu de verdade, porque isso leva à negação da ciência. E negar a ciência é um caminho sem volta que vai levar a gente pra barbárie. A gente não pode deixar isso acontecer. E isso que ele tá falando é tentar desmerecer aqueles que tentam pelo menos ter uma adaptação racional daquilo que está escrito na Bíblia, que é a questão mitológica. E, de novo, não é uma teologia liberal. Fundamentalistas cristãos confirmam, padres confirmam, que não são liberais, que confirmam que não aconteceu Adão e Eva. A Igreja Católica como um todo não acredita que aconteceu Adão e Eva. É só essa galera do Rodrigo Silva e dos protestantes pentecostais que acreditam que aconteceu de verdade. E eu respondo dessa terceira maneira. É real. Ah, Rodrigo, mas é fantástica demais para ser verdadeira. Bom, lembremos que o nosso mundo também, com inteligência artificial, internet, aviões que voam, carros que andam, submarino e tudo mais, esse mundo também é fantástico demais para quem viveu na Idade Média. Uma falsa equivalência aqui, né? Não tem como tu comparar o avanço científico que a humanidade teve e as coisas que foram desenvolvidas através desse avanço científico com esse tipo de comparação absurda que tu tá fazendo com mágica, né? Não só mágica, mas o ponto de vista de existir um Deus que criou tudo e que essas pessoas existiram, que existia uma cobra que falava, e a gente não tem cobras que falam mais, nem cobras que andam, né? Porque ela tinha perna, aparentemente, depois dali ela perdeu as pernas. Não há registros que ela poderia ter perna. Pelo menos 6 mil anos atrás ela não teve perna, né? Mas não tem como a gente olhar para o passado e encontrar qualquer evidência de coisas mágicas. E nós estamos falando de mágica aqui, nós estamos falando de um Deus que criou o mundo em 6 dias, que colocou pessoas ali e que deu o livre-arbítrio para elas e depois disso jogou elas no meio do mundo, depois que elas pecaram por culpa de Deus, jogou elas no meio do mundo como se fosse a coisa mais normal do mundo para eles se virarem e a partir dali morrerem. A ciência vai negar tudo o que ele está dizendo. A ciência vai negar que essas coisas todas do nosso corpo já era dessa forma, as dores de parto sempre existiram porque parto é uma coisa que sempre existiu, e a evolução vai negar completamente o Rodrigo Silva. Vamos ver como é que vai andar adiante, mas comparar com a ciência, que são coisas que nós desenvolvemos e nós sabemos como funciona, e dizer que para os outros parecia magia. Sim, parecia magia, mas a gente entendeu como fazer e hoje a gente faz elas. Nós desenvolvemos ela, não veio do nada, né? Como supostamente Deus criou o mundo. Para quem viveu na Idade Média, o nosso mundo também é um mundo mágico. Então, o mundo do Éden pode parecer mágico para nós, assim como o nosso mundo parece mágico para quem viveu na Idade Média. A biologia, dentro do ponto de vista evolucionista e tudo mais, você tem algumas coisas muito bem estipuladas. Todos os seres humanos que estão vivos hoje são fruto de uma única mulher chamada, que eles até deram o apelido de Eva mitocondrial. Todos nós batemos numa mãe. Falando que a Eva mitocondrial prova a Eva do Gênesis, mas eu estou falando assim, mesmo fora da Bíblia, apenas com a ciência eu falo, não, você e todo mundo está assistindo, temos uma mesma mãe. Né? Olha que, eu acho desonestidade, cara, na boa, acho uma desonestidade do caralho falar esse tipo de coisa, né, brother? Primeiramente que a Eva mitocondrial já nega a Bíblia. Né? 300 mil anos. Pelo menos 300 mil anos na Eva mitocondrial. Ela não viveu junto com o Adão mitocondrial. E mais importante de tudo, por que a Eva mitocondrial é a nossa ancestral comum? Porque ela era uma mulher filha de outras mulheres, tá? Então já existiam outras mulheres antes dela, só que ela é uma mulher que conseguiu ter mais filhos e espalhar mais os filhos dela pelo mundo, tá? É essa a ideia, assim, ela teve muitos filhos com muitos parceiros e os genes dela foram adiante com essas pessoas. Não se sabe como foi isso, como aconteceu, mas se sabe que isso aconteceu mais de 300 mil anos atrás, né? A Bíblia diz que a Terra tem 7 mil anos, né, gente? Uma dificuldadezinha aí, ela também não era assim igual nós somos hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá pra levar isso em consideração também. Dizer que, viu só, a Eva mitocondrial prova que a Bíblia é real. Não, não prova, não tem nada a ver. E completamente nega a ideia de Adão e Eva. Porque não foi 7 mil anos atrás pra começo de conversa. Não foi 7 mil anos atrás, não é uma mulher que ela teve um sucessor ou qualquer coisa do tipo, ela teve vários. E aí lá adiante vai ter o Adão mitocondrial. Alguns lugares dizem que é 150 mil anos, alguns dizem que era antes até da Eva mitocondrial. E aí esse cara, que conseguiu também espalhar bastante a semente dele pelo mundo, vai ser o nosso ancestral comum. Tá? Mas é isso, não tem absolutamente nada a ver com Adão e Eva e não dá pra usar isso como um argumento.
da Eva mitocondrial, viemos do mesmo mitocôndria. Também nós temos cientistas, porque isso é uma coisa interessante de dizer, você pode ter um louco, um doido varrido, que ainda, mesmo tendo formação acadêmica, ainda acredita numa besteira. Mas não um grupo. Né, Rodrigo Silva? Né? E nós temos um grupo expressivo de cientistas que, mesmo trabalhando com biologia, química, física, matemática, dizem, não, eu acredito na historicidade do relato do Gênesis. Mentira, e ele está sendo desonesto aqui, tá? Esse grupo de cientistas não representa sequer 10% dos cientistas dos Estados Unidos, que a gente tem noção, tá? Tem um abaixo-assinado que foi feito nos Estados Unidos por criacionistas. Em 2001 foi lançado um abaixo-assinado chamado A Scientific Descent from Darwinism, tá? Uma dissidência científica do darwinismo, promovida pelo Discovery Institute, tá? Olha que interessante. A lista cresceu ao longo dos anos, segundo relatórios em 2019, conta com mais de 1.000 assinaturas de pessoas com doutorado, incluindo biólogos, químicos, físicos e engenheiros, principalmente nos Estados Unidos, tá? Principalmente nos Estados Unidos, mas também internacionalmente. Quantos cientistas nós temos no mundo, tá? Porque são 1.000 que assinaram essa lista. Mais de 200 mil cientistas de alto impacto no mundo. 200 mil cientistas dizem que a majoritária não concorda que o relato da criação é original, tá? Mil deles assinaram esse papel, tá? 1.000. Vocês entendem que, né? Maioria, minoria, né? Vai ter gente que vai acreditar nisso? Vai ter gente que vai ser financiada para defender isso? Vai. Mas eles são minoria. Então não, desculpa. Rodrigo Silva, novamente, sendo desonesto intelectualmente aqui, não. Definitivamente, uma grande parte dos cientistas não concorda com que o relato da Bíblia é real. A própria ciência moderna, hoje, tem na sua base, no seu momento de pioneirismo, cientistas que eram 100% comprometidos com a literalidade da Bíblia Sagrada. Para citar alguns, o Louis Pasteur. Se tu vai pegar pessoas do passado, onde a igreja dominava, onde não havia outra opção a não ser cristão, ou ficar quieto no teu canto e não falar nada, em que a maior parte precisava assumir que era cristão para poder ganhar financiamento das suas pesquisas, para não ser queimado numa fogueira, né? Para não ficar preso que nem Galileu Galilei ficou, né? O que eu vou te dizer? Quantos hoje são cristãos, mas negam o relato do Gênesis? Porque tem cristãos também, e é muito importante deixar claro, tá, gente? Tem muito cientista cristão que defende sua fé e, ao mesmo tempo, não nega a realidade da ciência. Nega que a Bíblia é literal como está escrito ali. Só que é difícil para essa galera assumir isso. Nicolau Copérnico, Isaac Newton. Boa. Todos eles eram homens que acreditavam que Adão e Eva existiram. Agora, vocês já pensaram o seguinte? Isaac Newton perdeu tempo escrevendo tratados de teologia. Eu quero perguntar para as pessoas assim, eu nunca vi ninguém falar. Qual é o melhor tratado teológico do Isaac Newton? Né? Eu não vi. Eu nunca li. Nunca fiquei sabendo de nenhum tratado teológico que ele fez. Se ele não tivesse perdido tempo com um tratado filosófico, será que talvez... Tratado filosófico não, teológico, né? Será que talvez ele não teria descoberto outras coisas? Será que isso não atrasou o desenvolvimento da humanidade porque ele ficava perdendo tempo com teologia ao invés de se preocupar com aquilo que ele gostava de fazer de física? Porque o cara descobriu quase tudo que a gente precisava saber da física moderna. Sabe? Então, talvez a gente tenha perdido algo importante aí por causa dessa questão do cristão, né? Da religião dele. E tinha um intelecto definitivamente acima da média. Então, se pessoas com um intelecto definitivamente acima da média podiam fazer ciência e acreditar que Adão e Eva existiram, por que hoje... É porque não se tinha outra opção nessa época, gente. Pelo amor de Deus. Tenho que negar para ficar bem com os inteligentinhos, para citar o Pondé, né? Num jantar de inteligentinhos.
eu tenho um problema se eu negar a historicidade do Gênesis. Porque se eu nego a historicidade do Gênesis, então a morte, o sofrimento, fez parte do plano de Deus para esse mundo. Porque até eu estava lendo um livro esses dias de teologia, onde um teólogo anglicano, famosíssimo, ele dizia, pois é, né? Temos que admitir que antes do Éden, ele até tentava resgatar uma ideia de Adão e Eva, como fez também Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dizia que Adão e Eva podem ter existido, eles foram os primeiros exemplares do Homo sapiens sapiens. Mas esse autor que vai na mesma linha de Teilhard de Tá, Chardin... só vamos voltar antes que ele mude de assunto rapidinho aqui, porque senão ele vai começar a mudar para outro ponto e eu não vou abordar esse anterior. Viu só o problema? Eles não podem negar que Adão e Eva existiu. Se negou que Adão e Eva existiu, fudeu tudo. Se tu nega que Adão e Eva existiram, não tem pecado original. A morte já seria algo que estava no plano de Deus, não entrou por causa do pecado. Então a teologia cristã vai pro saco se não tiver Adão e Eva. Vai pro saco se não tiver Adão e Eva, hein? E aí é que fica muito engraçado, porque de um lado tu vai ter que negar a realidade e a ciência para defender um livro bíblico de 3.000 anos atrás, né, gente? Complica para todo mundo, né? Para nós não, para ele sim. Chardin, ele dizia assim, pois é, né? John Stott, posso até citar o nome dele, John Stott. Ele dizia o seguinte, pois é, mas antes de Adão e Eva, quando a gente pega as camadas geológicas, já havia a morte dos dinossauros e tudo, então nós temos que entender que a morte fazia parte dos planos de Deus para esse mundo, que Deus já criou a todo mundo morrendo. Bom, se Deus criou todo mundo morrendo, então a morte fazia parte dos planos de Deus, aí eu já começo a fazer perguntas teológicas sérias, que Deus é ele. Eu acho engraçado que tá caindo a ficha, parece, né? Parece que tá caindo a ficha nele, assim. Morte sempre existiu, amigo. A morte sempre existiu. A morte sempre fez parte do ciclo de vida e é o que movimenta a nossa vida. O problema é que o cristão vê a morte como algo ruim. E a ciência vê a morte como parte importante justamente porque a teimosia biológica com a inevitabilidade da morte que faz com que a gente esteja aqui hoje. Porque nós morremos e passamos adiante nossos genes. O nosso gene vai passando adiante e a próxima espécie vai se adaptando e assim vai, a gente vai se adaptando eternamente e vai se tornando o ser complexo que a gente é hoje. Né? Faz parte da vida morrer. Querer achar que Deus não queria isso pra nós desde o começo é o que vai... É aí que tá. Tu não consegue encaixar o dogma deles dentro da realidade. Então, das duas umas, tu tem duas opções. Ou tu nega o dogma, que é o que a gente está fazendo, ou tu nega a realidade para encaixar o teu dogma. Tu tá tentando botar um negócio retangular num formato de estrelinha pequenininho. Não tem como. Esse que já colocou a morte Desculpa, André. como parte do plano dele, já criou com defeito. Segundo, se a morte já estava nos planos de Deus, então também o pecado também já estava. Não houve aquilo que Santo Agostinho chamou de pecado original, seja qual for a definição que se dê de pecado original. Se não houve pecado original, então a humanidade não tem do que ser redimida. Se a humanidade não tem do que ser redimida, o que eu faço com as declarações de Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus? É muito bom porque é tipo assim... Era esse ponto que eu queria ter chegado no debate, mas ninguém me levou para esse ponto, entende? Ninguém conseguiu ir para esse ponto. A galera só ficou negando a realidade. Pecado, então, é apenas algo que faz parte do nosso DNA. Desde a formação desse mundo, se Deus usou a evolução das espécies para trazer tudo à existência, então Deus também é o responsável pelo pecado, porque nós já fomos criados pecadores, nós nos tornamos. Perfeito, Rodrigo Silva, você entendeu a realidade. Eu estou muito feliz de te ver entendendo a realidade. Ai, cara, absolutamente maravilhoso, absolutamente maravilhoso. E se é assim, Deus é o responsável por toda a desgraça que acontece no mundo. E aí, para fechar essa sopa indigesta de conclusões teológicas, eu me deparo com a figura mais equivocada de todas, para minha decepção, chamada Jesus de Nazaré. Porque Jesus tratou o Gênesis como história real. Quando Jesus foi falar da ética do casamento, ele falou assim,
Porque ele não sabia da realidade. Ele era só um judeu do século I, palestino do século I, e ele não sabia que não havia existido Adão e Eva e a Arca de Noé. Ele achava que aquilo era real, porque era o que eles acreditavam. Aquele povo acreditava nisso. Sim. Olha, eu sei que Moisés falou assim, mas não foi assim desde o início, porque quando Deus criou Adão e Eva, era assim. Quando Jesus falou sobre a vinda dele, ele comparou a vinda dele ao dilúvio, aos dias anteriores ao dilúvio. E Paulo fala que o primeiro Adão morreu e Jesus é o segundo Adão, mas se o primeiro é um mito, o segundo também é. Caralho, perfeito, perfeito. Eu, não eu ia falar tudo isso, mas não tô nem precisando, entendeu? Ele tá mostrando pra mim. Muito bom. E Jesus morreu na cruz do Calvário a troco de quê? Quando o padre lá na Igreja A Católica... troco de nada. Não, mentira, tá? A ideia do Jesus histórico. Vamos falar pelo Jesus histórico, tá? Vou dar uma aulinha de Jesus histórico aqui que é melhor. E eu não consegui falar isso também lá, eu tenho essa do Jesus histórico pra usar. Jesus era um judeu apocalipsista, tá? O que ele acreditava? Ele acreditava que se um justo morresse, Deus não ia deixar um justo morrer sem fazer algo na terra para evitar que esse justo fosse vingado, para fazer com que esse justo fosse vingado. E Deus não ia deixar um justo morrer e ficar impune. Então, qual é a ideologia de Jesus como um judeu apocalipsista? Eu preciso morrer para Deus interferir na terra. Todos vocês que me seguem têm que morrer também para que Deus interfira na terra. Simples. É para isso que ele queria. O que resulta isso? Resulta no julgamento de Jerusalém. Jerusalém é completamente destruída por Roma em 70 depois de Cristo, né? Talvez Jesus tenha cumprido ali o propósito dele de intervir de uma forma ruim para o povo de Israel, né? Mas, de alguma forma, talvez era esse o desejo dele. Não sei dizer, a gente não sabe dizer o suficiente. Mas se ele for um judeu apocalipsista, é bem provável que era essa a ideia dele, tá? E não salvar as pessoas do pecado. Isso é a interpretação de Paulo, né, gente? pega Cristo Redentor não existe. Ele foi apenas, no melhor das hipóteses, um mártir. Sim. Exatamente. Exatamente, ele foi só um mártir. Exatamente, ele foi só um mártir. Perfeito. Equivocado e frustrado, porque ainda morreu. Não é. Um mártir, o objetivo dele é morrer mesmo. Né? É morrer para tentar salvar o seu povo, né? Fazer o melhor pro seu povo. A ideia do mártir é justamente essa. Eles não entendiam muito a ideia de mártir, mas é isso. E ele é equivocado mesmo, porque ele acreditava em Adão e Eva. Jesus não acreditava em evolução das espécies. Claro que não, porque ele era um judeu do século I, gente. Ele não acreditava em lavar as mãos antes de comer, tá? Só pra lembrar, ele não lava as mãos antes de comer. Hoje a gente sabe que não lavar as mãos antes de comer pode dar uma dor de barriga, uma disenteria, né? E Jesus não lavava as mãos antes de comer, vocês sabiam disso? Jesus era meio porco. Vamos ver. Mateus 15, 2-6. Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu, e por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus? Jesus, né, fugiu do assunto, né? Fugiu do assunto, né? Quis dar uma desculpinha, mas aí é que tá o ponto, gente. Eles não sabiam que tinha germes. Só que, ao longo dos anos, foi se notando que era legal lavar as mãos antes de comer. Porque é óbvio, tu pode ter uma sujeira, pode ter alguma coisa, tu lava a mão e come, e as pessoas se sentiam bem. E quando a pessoa não lavava a mão, pode ser que alguém passava mal. Então o que acontece? Né? Jesus não sabia que tinha germes nas mãos e por isso ele não lavava as mãos? É a mesma ideia do que o Rodrigo Silva está dizendo aqui. Se Jesus não sabia, era óbvio que ele não ia lavar as mãos. Né? Assim como ele não sabia que Adão e Eva não tinham existido de verdade e que na verdade a gente veio através da evolução, né? Do processo evolutivo, né? Então é muita coisa que eu tenho que jogar fora. Sem contar que, por mais que seja bonitinho falar de evolucionismo e politicamente correto, tem algumas coisas que ganham ares de politicamente correto. Então, naquela época, você falar contra aquilo na época do nazismo, lá na Alemanha, você falar contra o arianismo, você estaria execrado se você fosse ensinar na Universidade de Berlim que o arianismo não existe. Hoje... Que comparação nojenta, gente. Que comparação é essa, brother? Não é possível, cara. Nós sabemos que arianismo nunca foi etnia. Era um tronco linguístico. Mas na época do... Ele vai dizer que isso é a mesma coisa que defender darwinismo? Que defender a evolução das espécies? Sendo que a gente tem evidências, sendo que é a teoria mais consolidada da ciência atualmente, a que mais tem evidências, inclusive, para ser comprovada. Eu não consigo entender. Isso aqui eu achei
Achei ridículo, desculpa, isso que foi ridículo. Vamos parar por aqui, porque já tá bem longo o vídeo, mas eu vou fazer a segunda parte, vou continuar assistindo. Então deixa o like aqui, comenta o que você achou até agora dessas discrepâncias dele. Eu acho que a parte mais interessante já foi, mas acho que ele vai trazer umas coisas interessantes na segunda parte. Então deixa o like aqui também, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, diz quais vídeos você quer que eu refute. E vamos que vamos.